Investidores, 30 mil dólares novamente. Realmente impressiona a força do Bitcoin, apesar desse enorme volume na resistência horizontal dos 30 mil dólares, né, que a gente tanto conversou aí no dia de ontem. A gente demonstra a força, volta basicamente meio que em V, né? Demorou um pouco aí na faixa dos 28, mas estamos demonstrando bastante força. E sim, pela análise técnica, pelo menos da forma que a gente interpreta o volume, realmente surpreende, né? São poucas as vezes, como a gente já comentou anteriormente, que o Bitcoin demonstra força quando a gente apresenta um volume muito grande no nível de resistência, né? Das vezes que eu lembro foi basicamente aqui em cima nos 43 mil dólares e aqui acima nesse pump no início de janeiro de 2021, janeiro de 2021, né? Quando teve ali o pump que o Elon Musk havia tweetado, né, na época no Twitter sobre o Bitcoin. Mas realmente demonstra bastante força, surpreende pela a gente tá demonstrando força com todo esse volume aqui que a gente tem acima no nível de resistência, mas surpreende pela análise técnica, né? Pela análise de sentimento, não. A gente observa que enquanto o preço estava lateralizando aqui na casa dos 28.660, basicamente ali por volta de meia-noite, toda essa faixa ali da noite, a gente observou um enorme LRA acontecendo, né? Inclusive continua acontecendo. Basicamente a gente está vendo o long short ratio, que é a razão entre longos e short, escorregando, inclusive talvez alcançando as mínimas do ano, talvez esteja bem próximo disso. E ao mesmo tempo um aumento bem relevante do Open Interest, né? Contratos sendo abertos, e os contratos são em contas em short, né? Então, muito positivo isso pro Bitcoin, e a gente vê o Bitcoin subindo aí bastante. Então, esse pela análise técnica é um ponto muito positivo, né? A gente também tem um funding aqui que estava negativo. Outro motivo, outro fator bullish para o Bitcoin. O único fator pessimista aqui da análise de sentimento é os CVDs. Ambos estão rompendo os topos, tanto o agregado quanto da Bybit, enquanto o preço não. Então eu vejo agora o CVD e o Long Short Rate, um dos meus melhores indicadores, indo um contra o outro. Quando isso acontece, eu não tomo nenhuma decisão. Em especial, quando está ocorrendo anomalia aqui, como está ocorrendo agora no Long Short Rate, né? Basicamente, a gente está despencando com aumento relevante do Open Interest. Apesar de toda a força do Bitcoin, vale ressaltar que a gente está aqui em por volta de 0,68, 0,7 dessa pernada de baixa. Ainda seguimos brigando contra aquele grande volume que a gente tem aqui atrás, né? Na Bybit, inclusive, como a gente mencionou bastante no vídeo anterior, é basicamente o maior volume do ano, em especial no tempo gráfico do 4 horas. E na Binance Futures é um dos maiores do ano. Então, realmente, bastante força aí que o Bitcoin vem demonstrando com esse movimento aí meio que em V ocorrendo com essa alta. No vídeo de hoje tem dois pontos importantes que eu quero comentar com vocês, que é basicamente os pontos que a gente não precisa perder se quiser continuar subindo com o Bitcoin. E caso a gente continue subindo, primeiro, os pontos de resistência e depois, se a gente ganhar as resistências, o que é que a gente vai querer ver para confirmar um movimento forte aí de rompimento dos topos. Beleza? Então bora lá. Primeiramente, comentando os pontos que a gente não precisa perder. Eu acho que está muito claro, tá? A gente formou uma base de preço aqui na casa dos 28 mil dólares, arredondando. Inclusive, é nível de resistência horizontal. Então, faixa de preço que não precisa perder, 28 mil dólares. Quer ser super conservador? Esse fundo aqui formado nos 27.677. Fechou? Que daí é ele que mantém aí esse volume todo que a gente apresentou aqui e tal. Então, na minha visão, são os pontos que não precisa perder. Nível de resistência, a gente vê o atual agora, né? Por volta de 0,607 dessa pernada aqui de baixa, a rejeição aí com toda essa sombra. Mas me parece com esse sentimento atual que a gente pode ganhar isso aqui fácil, fácil. Então, se a gente continuar subindo, eu vou ficar atento a o ponto de controle aqui do dia 14, exato, no dia 14 de julho, ele ainda não foi testado. Então, basicamente, a gente vê essa linha vermelha aqui, horizontal, nessa região, lá no topo do range, tá? Então, rompeu esse topo, a gente vai já atingir esse nível aqui dos 31.170. Então, vamos ficar bastante atento nessa região. Se a gente continuar subindo aqui, vamos ficar atento ao rompimento do topo. Claro, existe a possibilidade de ocorrer um stop loss antes, assim como ocorreu aqui embaixo no suporte dos 25 mil dólares, a gente pode apresentar esse stop loss antes e voltar a cair. Se eventualmente a gente continua subindo, o que é interessante a gente ver? Volume, tá? Volume. Eu costumo dizer que o volume da dica de conforto é uma tendência. E em pontos importantes é muito interessante a gente ver altos volumes. Eu acho que tem dois exemplos, eu sempre gosto de trabalhar com exemplos.
Tem dois exemplos bem interessantes aqui pra gente. A gente teve um rompimento lá atrás, em 2022, ali por volta dos 45 mil dólares, dos topos anteriores, a nível de resistência horizontal. Porém, observa como é que estava ocorrendo aqui, como é que estava se comportando o volume. Basicamente, a gente estava com volumes descendentes comparados com volumes anteriores aqui. Inclusive, no próprio candle do rompimento, eu vou traçar uma linha horizontal, talvez fique mais fácil, fique mais visual. A gente tem um volume bastante baixo, o candle de rompimento, comparado com os demais. Então, lembre disso, o volume da dica de conforto é uma tendência. Um ótimo exemplo para isso é o rompimento aqui dos 10 mil dólares. Deixa eu ver aqui na Binance Futures. Naquela época, né, era um nível de grande resistência. Eu até fiz um vídeo aí comparando a resistência dos 10 mil dólares com a resistência atual dos 30. Lembrando que não é o número redondo dos 30, né, assim como não era lá atrás dos 10 mil dólares, é todo um range ali por volta dessa região. Então, basicamente, a gente observa que no momento que a gente teve um rompimento verdadeiro, inclusive nunca mais voltamos lá, né, teve esse reteste e desde então a gente não perdeu esse suporte. A gente teve um enorme volume comparado com os demais. Então, lembre disso, o volume da dica de conforto é uma tendência. É muito importante a gente ver muito volume sendo apresentado. Claro, desde que seja bem posicionado. Quando romper aqui quando esse romper a casa dos 32 mil dólares, que é basicamente a máxima do ano. Beleza? Se a gente romper com baixos volumes, desconfie. E se romper com volume muito grande e ficar mal posicionado, né, deixar o volume acima, desconfie também. Uma das decisões que tomei aí pela madrugada, ali por volta de meia-noite, foi colocar em even todos os meus stops. Né? Eu estava em 2 shorts, estou ainda, não bateu os stops. Eu desci todos os stops para even. E o do Bitcoin também já fui stopado, né? Tinha um hedge no Bitcoin, coloquei o stop even, também já fui stopado. Vamos ver como é que vai ser a performance a partir de agora do BTC. Vindo para o curto prazo, outro ponto que vale mencionar é 2988, basicamente estrutura, tá? Estamos no 6807 dessa pernada. Se a gente mudar essa estrutura, muito cuidado, talvez eu traga uma análise aqui novamente. Se a gente mudar essa estrutura no curto prazo, talvez a gente faça essa rejeição. Então, vamos ficar atento ao curto prazo também. Daqui a pouco eu vou posicionar um alerta aqui abaixo desse fundo por volta dos 29 mil dólares. Beleza? Falando do sentimento que a gente já viu, né, no início do vídeo, e o order book, passamos fácil, parecia manteiga aqui pela madrugada, não travamos em nenhuma ordem, né? E agora a gente vê pouquíssimas ordens acima, não duvido a gente, com esse tanto de liquidez apresentado pelo long short ratio e open interest, a gente continuar rompendo aí topo fácil. Por enquanto, nenhum price action de topo no curto prazo. Eu tinha até outros shorts que eu estava de olho para fazer, tanto no dia de ontem, quanto até no dia de hoje, por enquanto, todos cancelados, tá? Eu compartilhei minha visão com vocês da Maker nesta semana, tanto no curto prazo quanto no prazo maior, e no curto prazo tem uma possível operação de short, porém cancelado. A maioria dos shorts que eu estava de olho para ontem e para hoje, por enquanto, estão todos cancelados, até que eu veja um gatilho mais interessante do Bitcoin, né? A gente analisa as altcoins, mas a gente tem que entender que as altcoins são extremamente correlacionadas com o Bitcoin. Para a gente tomar a decisão nas altas, pelo menos eu olho sempre o Bitcoin como indicador. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Agradeço por assistir até aqui e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.